E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de ciências. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências do 6º ano. Iríamos começar pela correção da atividade anterior, que foi a atividade da aula 20. Então, na primeira questão, ele pediu para vocês assinalarem a alternativa correta sobre a automedicação. Então, a alternativa correta seria a letra B, que diz que todo e qualquer medicamento provoca alteração do modo regular de funcionamento do corpo. Na segunda questão, ele pediu para vocês assinalarem as palavras que correspondiam ao que estava faltando. Então, a alternativa correta seria a letra A, que seria cérebro e dependentes. Na terceira questão, ele pedia para assinalar a alternativa que falava sobre a dependência química, em que ela é uma doença, todos nós sabemos. Então, em muitos casos, é necessário que haja o quê? Então, seria a alternativa correta a letra B, que fala da internação em clínica de reabilitação com acompanhamento psicológico. E na quarta questão, ele falava sobre a automedicação e pedia para vocês assinalarem a alternativa correta, que seria a letra C, a automedicação pode provocar dependência química. Tá certo? Então, agora nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. Peguem aí as canetas, lápis, caderno, tá? E hoje nós vamos falar sobre o olho humano. Então, aqui nós temos uma imagem, né, de um olho. Então, os olhos e a visão. Então, os olhos, eles são os órgãos responsáveis pela nossa visão. E nós temos 2 glóbulos oculares. Cada um apresenta uma parede formada por 3 membranas, que são elas: a esclerótica, a coroide e a retina. Então, a esclerótica, ela é a membrana mais externa, de cor branca e opaca. E na parte da frente apresenta uma saliência e é transparente, recebendo o nome de córnea. Ou seja, é a parte branquinha que nós temos aqui do nosso olho, tá? Então, e a coroide? O que é a coroide? Ela é localizada sobre a esclerótica, é muito rica em vasos sanguíneos e o sangue circula nessa membrana e nutre as células do nosso olho. Por isso, ela também é chamada de camada nutridora, tá certo? Aqui nós temos um esquema que mostra todas as partes externas e internas do nosso olho. Nós vamos ver um pouquinho de cada uma hoje. Então, na parte da frente da coroide, ela apresenta uma região circular, chamada de íris, que é a parte em que dá coloração ao nosso olho. Então, seja ele azul, verde, castanho, preto. Então, a íris é a parte colorida do nosso olho, tá certo? E no centro da íris nós temos a pupila, que ela é uma superfície, né, escurinha, um orifício escuro no meio da nossa íris, tá? Chamada também de menina do olho. A retina, ela é a camada mais interna e sensível do nosso globo ocular. Então, aqui nessa imagem de baixo, né, do olho, nós temos a parte da retina aqui atrás, tá? E ela é formada por um prolongamento de nervo óptico. E esse nervo também tem origem no cérebro e penetra no nosso olho, atravessando tanto a esclerótica quanto também a coroide. E a cor da retina, ela é sempre preta. E dentro do nosso olho, como é que é o nosso interior? Então, no nosso interior do olho, nós temos 3 elementos transparentes, que é o humor aquoso, certo? Que é uma substância líquida e transparente que vai preencher o espaço
entre a córnea e o cristalino. O cristalino, que é a espécie de lente situada atrás da nossa íris, ele é sólido e transparente. E por fim, nós temos aqui o humor vítreo, que ele fica aqui, ó, dentro do nosso olho, que é uma substância gelatinosa e transparente, que vai preencher toda a cavidade maior do nosso olho, tá certo? Como é que acontece o mecanismo da visão? Então, os raios de luz refletidos do objeto, eles entram nos nossos olhos, atravessam as estruturas oculares, como a córnea, a pupila, os humores e o cristalino, e chegam ao fundo do nosso olho através da retina, onde existem células sensíveis à luz. A imagem ela é transformada em impulsos nervosos e é enviada através do nervo óptico até o cérebro. No nosso cérebro, essas informações, como por exemplo a cor, a forma do objeto que a gente está enxergando, o tamanho e posição, elas são interpretadas, fazendo com que a imagem do objeto em foco seja vista na posição correta, certo? Porque, como vocês estão vendo aqui nessa ilustração, a imagem ela chega até a nossa retina invertida e através do nosso nervo óptico, né, que manda a informação para o cérebro, é que ele faz com que haja essa interpretação e a gente consiga ver o objeto na posição correta. Aí, a partir daí, nós temos os defeitos da visão. Então, quando essa visão não está trabalhando corretamente, quais são as consequências que nossa visão tem? Então, uma delas é a miopia, que é muito conhecida, que é uma anomalia na visão que consiste em um alongamento do globo ocular. Então, nesse caso, há um afastamento da retina e em relação ao cristalino, fazendo com que a imagem seja formada antes da retina, tá? Então, aqui, ó, nós temos o ponto focal, né? A luz passa e a imagem ela é formada antes da retina. E isso não pode acontecer. Então, as pessoas que são míopes, elas têm grande dificuldade de enxergar objetos que estão distantes, tá? Então, tem dificuldade de enxergar objetos a longa distância. E para que haja a correção desse defeito, é preciso que utilize lentes divergentes, tá? Porque ela vai fornecer de um objeto impróprio uma imagem virtual no ponto remoto do olho. Então, a gente consegue consertar aí, né, durante essa utilização dessa lente, essa miopia. Outro probleminha, né, decorrente da visão é a hipermetropia, que é um defeito oposto ao da miopia. Então, é quando a gente não consegue enxergar objetos próximos, né? Por quê? Porque a imagem ela está sendo formada após a nossa retina. Então, a gente fica vendo embaçado objetos de perto, tá? E o tipo de lente aí que é utilizado para correção desse defeito é a lente convergente. Outro tipo de anomalia é o astigmatismo, que ele consiste no fato de que as superfícies que compõem o globo ocular apresentam diferentes raios de curvatura, ocasionando uma falta de simetria de revolução em torno do eixo óptico, né? Então, a correção dela é feita com a utilização de lentes cilíndricas capazes de compensar tais diferenças entre os raios de curvatura. Outro probleminha é a presbiopia e o estrabismo. O que é cada um? Então, a anomalia da visão, semelhante à hipermetropia, que ocorre com o envelhecimento da pessoa, ocasionando o relaxamento dos músculos. Isso é a presbiopia, tá? Então, porém, há uma acomodação muscular muito grande e o presbiope também terá problemas de visão a longa distância, uma vez que, com a aproximação do ponto remoto, o problema se torna semelhante ao da miopia. E, nesse caso, a correção acontece com a utilização de lentes bifocais, tanto convergente, tanto divergente, tá? E o estrabismo é uma anomalia que consiste no desvio do eixo óptico do globo ocular, certo? Então, aqui nós temos imagens que mostram os dois tipos de anomalias, tanto a visão normal, né, como é que ela deveria ocorrer, quanto a presbiopia, quanto o estrabismo, tá certo?
Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau!